Essa notícia eu recebi muitas mensagens perguntando: Flazoeiro, ele vai ou não vai sair do Flamengo? Qual era a real situação de Thiago Maia? Fala, meus camaradas, minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva no canal, é muito importante que você acione o sino da notificação e é muito importante que você deixe o teu like. Vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui atualizando vocês sobre a situação do garoto Enzo. A gente trouxe informação aqui ontem no vídeo da tarde que um jovem, uma criança na verdade, que joga no Sub-8 do Flamengo, sofreu um acidente, estava num estado grave. A informação é que o jogador, o mini jogador, né, garotinho, já está sem tubo e respirando sem ajudas de aparelho. Ele ainda está dormindo por conta da sedação, né? Agora de manhã ele ainda estava dormindo por conta da sedação, mas já começou também a se mexer um pouco. Graças a Deus aí o garoto já não está mais sedado. A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. O seu pai, que estava com ele na hora do acidente, vai passar por uma cirurgia no por um bucomaxilo, né? Que cuida do rosto. Então, torcer aí para que eles fiquem bem o mais rápido possível. Bom, mudando de assunto aqui, a galera que quiser ir no jogo Flamengo e São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, a venda começa amanhã, né? Dia 3, vai ser do dia 3 ao dia 5, R$ 120 a inteira, R$ 60 a meia, e todo mundo já sabe lá aquele site onde o São Paulo costuma fazer a sua venda de ingressos. A venda vai ser apenas em dinheiro e no cartão de débito, beleza? Bom, mudando de assunto, já que eu estou falando de Flamengo e São Paulo, falar de Campeonato Brasileiro, porque está definida a premiação do Campeonato Brasileiro. O campeão vai ganhar 47.500.000 reais, enquanto o vice-campeão vai ganhar 45.100.000 reais, o terceiro colocado ganha 42.600.000 reais, o quarto colocado ganha 40.100.000 reais, o quinto colocado 37.700.000 reais e o sexto colocado ganha 35.200.000 reais. É claro que para o Flamengo chegar na liderança depois dessa derrota contra o Galo ficou muito difícil, mas o Flamengo pode aí brigar fácil pela segunda colocação, uma vez que do segundo ao quarto todos têm 63 pontos. Então, importante ganhar amanhã do Cuiabá, importante fazer um jogo duro amanhã contra o Cuiabá, importante jogar sério amanhã contra o Cuiabá por dois motivos. Primeiro, se garantir no G4. Segundo, tentar ali a melhor posição possível, porque já que não vai ter a condição já que ficou difícil, não vou dizer que não vai ter, mas ficou muito difícil a condição do Flamengo ser campeão, pelo menos ficar aí o mais bem posicionado possível para garantir aí o melhor valor para o clube. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre Gabigol, que foi denunciado. O STJD denunciou e julgará o Gabigol na próxima terça-feira, dia 5, e ele pode desfalcar o Flamengo no jogo contra o São Paulo no dia 6. O motivo foi a expulsão, né, no jogo contra o Fluminense, aquele lance em que o Nino agarra no pescoço do Gabigol, e aí o Gabigol, não só o Gabigol, mas também o Nino vai ser julgado nessa terça-feira. O engraçado, gente, eu vou falar aqui, não é implicância, não é nada. O Endrick, ele deu uma cotovelada no jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense. O Endrick, ele deu um soco no jogador do Fortaleza e ninguém denuncia. Eu não estou falando aqui que estão passando pano pro Endrick, para a pessoa Endrick, não. Eu estou falando que há um passapanismo, há uma vista grossa quando o assunto é jogador do Palmeiras, quando o assunto é atleta do Palmeiras. Não sabe o que acontece? A Leila grita, a Leila faz escândalo, a Leila vai pra mídia, o Abel a mesma coisa. E aí, a sensação que eu tenho é que as autoridades do futebol brasileiro parece que têm medo de fazer alguma coisa quando o assunto é Palmeiras.
parece que tem medo de fazer qualquer movimento quando o assunto é Palmeiras. O Endrick deu um soco no jogador do Fortaleza, o Endrick deu uma cotovelada no jogador do Atlético Paranaense e nada aconteceu. Dentre eles, saindo do Endrick, outras coisas também que aconteceram ao longo do ano que vem favorecendo o Palmeiras. Não é de hoje. No meio do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez um boicote, parou de falar, parou de dar entrevista, parou, ninguém falava, o técnico não dava coletiva, os jogadores não falavam na zona mista, pararam de falar. E aí parece que dali pra frente a CBF começou parece que respeitar mais o Palmeiras. E assim, não é questão de respeito ou de respeito. Na minha opinião, a questão é a seguinte, é você fazer o certo. É regra, tem que punir, pune, não tem que punir, não pune, faz o que está escrito no regulamento. Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre a situação do Léo Ortiz, porque o Flamengo ganha um concorrente na compra aí de Léo Ortiz. Lembrando que o Flamengo vai precisar comprar um zagueiro, contratar um zagueiro, já tem aí a saída confirmada do Rodrigo Caio, amanhã despedido do jogador, então o Flamengo vai ter que ir para o mercado para poder contratar um zagueiro. E ganhou ali um concorrente, né? O Galatasaray da Turquia, despertou interesse e fez ali uma sondagem oficial mesmo ao Léo Ortiz, mostrou ali que está de olho no atleta. Vale lembrar que o Red Bull Bragantino quer vender o Léo Ortiz por 6 milhões de euros, o que daria hoje na casa dos 32 milhões de reais. Como sempre, uma concorrência que vem da Europa, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar atento. Vocês já sabem como é que funciona o futebol, vocês já sabem como é que as coisas se passam. Vale lembrar que o Léo Ortiz chegou a ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira, depois teve uma lesão, depois acabou ficando ali meio que distante por causa de lesão, aí o Flamengo fez a compra do Fabrício Bruno, e aí ele foi a dupla de zaga também com o Fabrício Bruno lá no Red Bull Bragantino. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Agora falar do Thiago Maia, porque assim, depois que saiu a notícia do Thiago Maia, cara, muita gente me perguntando, Flazoeiro, como é que vai ficar a situação do Thiago Maia? Thiago Maia vai sair? Thiago Maia não vai sair? O negócio é o seguinte, apesar do momento do Thiago Maia não ser um dos melhores dentro do Flamengo, o Flamengo não coloca o Thiago Maia numa prateleira de jogadores que tem que ser negociados urgentes. Tipo assim, ó, a gente tem que vender esse cara de qualquer jeito, a gente tem que tirar esse cara daqui de qualquer jeito. Não é assim que o Flamengo vê o Thiago Maia. Mas, por exemplo, se chegar uma proposta e for uma proposta boa para o Thiago, uma proposta boa para o Flamengo pensa na possibilidade de negociar o jogador. Vale lembrar que o Thiago Maia, ele hoje não vive uma boa fase, mas já teve outras fases que ele teve muito bem. Também o Flamengo acredita que o jogador consiga dar uma volta por cima. É difícil a gente fazer um paralelo ou fazer uma avaliação de qualquer jogador esse ano, porque aquilo que o Arrascaeta falou tem muito fundamento. Cara, o Arrascaeta disse, esse ano a gente teve 3 treinadores, esse ano a gente teve 3 preparações físicas, esse ano a gente teve 3 maneiras de treinar diferentes. Para o jogador é muito difícil você se adaptar. É ruim você se adaptar. É ruim, você treina de um jeito, daqui a pouco muda, treina de outro, daqui a pouco muda, treina de outro. E outra, treina com o Vitor Pereira, aí os treinos começam a dar errado porque o time começa a perder. Aí treina com o Sampaoli, mesma coisa, o treino desanda porque o time começa a perder. Aí chega o Tite. Cada técnico com uma metodologia, cada técnico com uma maneira de trabalhar, é muito complicado. Então, assim, não dá para eu chegar aqui e falar assim, o Thiago Maia não tem mais jeito. Não, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada. Não só o Thiago Maia, como outros jogadores também que estiveram abaixo esse ano. O próprio Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, que não está muito bem, o Gabigol, que teve um dos piores anos da sua carreira. Enfim, é a gente olhar e vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada, já no começo, e aí o Flamengo toma a decisão que tiver que tomar. O Coluna do Fla está em frente ao terreno do gasômetro, onde o Flamengo vai construir o estádio próprio. A gente vai mostrar agora as imagens de como está o terreno atualmente. O Flamengo pretende construir o estádio próprio neste terreno, na região do gasômetro. A área é muito bem localizada, já que fica praticamente no centro do Rio de Janeiro, cercada por avenidas e vias importantes da cidade que ligam o centro à zona norte, sul e oeste.
Em frente ao terreno, inclusive, haverá um terminal, o Gentileza, que vai integrar o BRT, linhas de ônibus e também o VLT. No entanto, as tratativas pelo terreno ainda acontecem. O espaço pertence a um fundo de investimento ligado à Caixa Econômica Federal, com o terreno sendo avaliado inicialmente em 250 milhões de reais. O Flamengo tem interesse em comprar o terreno, pagando à vista ou até mesmo de forma parcelada. Embora tenha arrecadação superior a 1 bilhão de reais em 2023, o clube pretende buscar novas formas de investimento para levantar a quantia e comprar o terreno. Nos bastidores, a principal ideia da diretoria do Flamengo é criar uma SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, para atrair investidores. Sendo assim, o Flamengo transformaria o futebol do clube em uma empresa e venderia, por exemplo, cerca de 33% das ações com o objetivo de arrecadar verba para o estádio. A outra parte, de 70%, seguiria sob comando do clube, que, na ideia do presidente Rodolfo Landim, não perderia o controle sobre o próprio futebol. Enquanto o Flamengo estuda formas de arrecadar o dinheiro, a Caixa Econômica busca maneiras de lucrar com o interesse do clube. O terreno da Caixa é um ativo do Fundo de Investimento do FGTS, comprado pela Prefeitura do Rio de Janeiro ao governo federal para transformar a região portuária em uma área nobre, como a cidade de Barcelona fez após as Olimpíadas de 1992. 4,5 bilhões de reais foram investidos pelo fundo de investimento. Mas o projeto não foi adiante e não houve retorno econômico à prefeitura, que está sob prejuízo com a área. Essa é a situação do local onde está o terreno que o Flamengo deseja construir o próprio estádio. O Flamengo tem que convencer a Caixa e também a Vinci Partners, que é uma empresa contratada pelo fundo de investimento para cuidar do assunto. O terreno está localizado no bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, e fica a 2,3 quilômetros do Maracanã. Bairro em que também está localizado o estádio de São Januário, sede do Vasco, rival do Flamengo e que será nosso vizinho. O terreno está ao lado da rodoviária Novo Rio, ponto de chegada e saída de viajantes de todo o Brasil e também de outros países. O terreno do gasômetro tem cerca de 116 mil metros quadrados. Mas Flamengo, Caixa Econômica e o Fundo de Investimento ainda negociam qual área o Flamengo vai utilizar.
Fala, nação rubro-negra! Nação, vocês acham que é uma boa ideia o Flamengo se tornar SAF para poder construir o estádio próprio? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, beleza? Porque esse canal não é meu, esse canal é nosso, esse canal é da nação rubro-negra. Minha opinião, acho isso loucura. Nós temos exemplos aí como o Botafogo, Cruzeiro, o Vasco também, que se tornaram SAFs. Cara, geralmente o clube que se torna SAF é um clube que tá cheio de dívida até a alma, tá ligado? O Flamengo não, irmão. O Flamengo tem as contas dele saudáveis. O Flamengo bate recorde de arrecadação em todos os jogos. O Flamengo é uma marca muito cara. O patrocínio na camisa do Flamengo é muito caro, cara. O Flamengo tem de sócio torcedor. O Flamengo é gigantesco. O programa sócio torcedor arrecada muito dinheiro. A nação esgota todos os jogos. É recorde de público. O Flamengo é o maior time da América do Sul. A verdade é essa. O Flamengo e Palmeiras têm as contas saudáveis e são os times mais ricos, né, atualmente. E graças a uma boa gestão que o Flamengo teve. Agora o Rodolfo Landim tá nessa aí de SAF. Cara, se a nação rubro-negra falar, coloca aqui nos comentários. Se a nação colocasse assim, precisamos de R$1, R$2 de cada torcedor do Flamengo para depositar nessa conta. Cara, eu tenho certeza que a nação rubro-negra arrecada esse dinheiro pro estádio. Tenho certeza disso. É fácil isso é fato. Entendeu? Agora, querer transformar o Flamengo em SAF, o Flamengo tá com as contas saudáveis, o Flamengo arrecada muito dinheiro e os caras querem transformar em SAF. Bobeira. E você, rubro-negro carioca, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês gostariam de ter uma casa? O estádio do Flamengo, a Arena Mengão, gostaria de ter? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, nação rubro-negra, e até as próximas notícias do Flamengo.